Pro lado, manda a preguiça embora, fala tchau, tchau. Pro outro, tchau, tchau. Tchau. Agora sacode assim um pouquinho, manda a preguiça embora, pra gente começar a nossa primeira música, tá bom? Aí a gente vai cantando e se você não sabe, você vai aprendendo, tudo lá. E hoje nós vamos ver o amor do Pai para com toda a humanidade através do seu Filho. Então, antes de nós começarmos, abaixe a sua cabeça, põe a mão no seu coração. E ora com a tia. Senhor Jesus, fala comigo. Me ensina do teu amor, em nome de Jesus. Amém.
humanidade? Cheio de pecados. Isso mesmo. Os nossos amigos representam todos nós e os nossos pecados, né? E eles conseguiam se aproximar de Deus? Não. Por quê? Porque Deus é santo e não habita com o pecado. E aí, o que Deus disse a Jesus? Quem prestou atenção? O que Deus disse a Jesus? Isso mesmo. Deus envia Jesus aos homens para trazer salvação. Porque só Jesus, sendo Filho de Deus, que nunca pecou, puro, santo, poderia pagar o preço. E qual era o preço? A morte. O preço do pecado é a morte. Então Jesus veio, perdoou, e o que ele fez com os nossos pecados? Quem viu? Não. Nesse momento, o que ele fez? Ele perdoou e levou sobre si os pecados de todas as pessoas. E foi até a cruz. E morreu na cruz, no lugar de todas as pessoas, pagando preço pelo pecado de todas as pessoas. E é graças a Jesus, é através de Jesus, que nós voltamos a Deus Pai, a ter comunhão com Deus, né? Mas o que acontece depois com os homens? Os homens nunca mais pecaram? A gente nunca mais pecou depois de receber a Jesus? Não. Pode acontecer eventualmente de pecarmos de novo, como aquele jovem que entrou aqui. Mas o que ele fez quando ele pecou de novo? Ele correu para Jesus e pediu perdão. Muito bem, Robson. Pediu perdão pelo seu pecado. E aí Jesus teve que morrer de novo? Não, porque Jesus já tinha pago o preço por todos. Jesus perdoou e jogou no mar do esquecimento. E é isso que o Jesus faz por nós. Quando nós nos achegamos a Jesus e pedimos perdão, a Bíblia diz que Ele nos perdoa e se esquece dos nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados e nos leva de volta a Deus e nos enche de alegria. Então nós vimos o perdão de Jesus, o perdão que nós temos através de Jesus. E agora eu vou contar para vocês uma história que Jesus contou quando ele estava aqui na terra. E eu vou contar ela para vocês. Vocês viram o tamanho da Bíblia que eu trouxe hoje? Olha que Bíblia grande. Vamos abrir ela para a gente contar a história? A parábola que nós vamos contar, ela está lá na Bíblia. E ela começa dizendo a história, contando a história de uma família. Então havia uma família com muitas pessoas naquele lugar, naquela família. Mas a nossa história, ela vai se concentrar na vida do pai, com os seus 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. O filho mais velho era um filho muito obediente ao pai, que fazia tudo aquilo que o pai pedia. Mas o filho mais novo era um filho rebelde. E certo dia, esse filho mais novo, ele teve uma ideia. Ele pensou assim: já sei, eu vou pedir ao meu pai a minha parte da herança e vou embora daqui. Vocês sabem o que é uma herança? Isso mesmo.
A herança é aquilo que é passado para os filhos quando um pai morre. A casa que o pai viveu, as coisas que o pai tinha, o carro, o sofá, o dinheiro que sobrou da conta do pai. Isso é a herança que os pais deixam aos filhos. Mas aquele filho queria a sua herança ainda com o pai em vida. Que tristeza, não é? Ele queria que o pai desse o que era do pai, para que ele fosse embora. Imagine só a tristeza daquele pai em ouvir isso. E sabe o que aconteceu? Olha só. As demais pessoas daquela família ficaram muito tristes. O filho mais velho ficou sem entender, sem compreender a atitude do irmão com o pai. E o coração do pai? Como será que esse pai ficou? Esse pai ficou muito triste, porque o seu filho queria ir embora. O seu filho não queria mais viver ali com a família. E ele por várias vezes falou: filho, não faça isso, filho. Não faça isso, não vai embora, meu filho, não toma essa atitude. Mas ele não mudou. E ele continuou insistindo naquela ideia. Então, o pai pegou parte de tudo que tinha e deu ao filho. E enquanto toda aquela família estava triste com a atitude do filho mais novo, olha como ele estava. Ele fez as malas, colocou nelas roupas, pegou o dinheiro e foi embora. Foi para muito longe, foi para outro país. E lá ele começou a gastar todo o dinheiro do pai, gastar de maneira desordenada. Por isso essa parábola é chamada de filho pródigo. Por quê? O pródigo é aquele que gasta sem medir, sem saber se pode, se não pode. Ele desperdiça tudo que tem. Então ele começou: eu vou comprar roupa, todas as que eu quiser, vou comprar também sapato, muito sapato, e tudo que ele via e ele queria, ele comprava, porque ele estava com muito dinheiro. E aí ele descobriu que tinha festas, e ele começou a ir nessas festas, e lá ele fez amigos, maus amigos, más companhias. O que são más companhias? Maus amigos, aqueles que ensinam coisas erradas, aqueles que nos levam para caminhos maus. E ele começou a dar dinheiro para aqueles amigos, a pagar as coisas também para os amigos, e a fazer todas as coisas que ele queria fazer. E assim o dinheiro foi indo embora, foi indo embora. Com que mais vocês acham que ele gastou o dinheiro? O quê? Com bebidas. O que mais? Com o quê? A farsa. O que mais? Cachaça. O que mais? Balada. Comida. Comeu tudo que ele queria comer na vida. O que mais? Videogame, muitos brinquedos.
vestir? O que ele ia fazer? Ele começou a se desfazer do que ele comprou. Ah, eu preciso comer, vou trocar minha roupa por comida, essas coisas que eu comprei já não me servem mais. E ele foi se desfazendo, mas não foi o suficiente. Ele perdeu tudo que ele tinha conseguido. E sabe aqueles amigos, quando viram que ele ficou pobre, foram tudo embora. Porque não eram amigos de verdade. Eles só estavam desfrutando daquilo que aquele rapaz poderia oferecer. Mas eles não se importaram com a situação que ele ficou depois que ele não tinha nada. E ele começou a sentir tanta fome, que ele pensou: vou procurar um emprego. Vou trabalhar e trocar o meu trabalho por comida. E assim ele foi procurar emprego. Ele batia numa porta, falava com um, falava com o outro, mas não aparecia nada para ele. Até que um homem ofereceu para ele um emprego. Falou assim: olha, eu tenho porcos, eu cultivo porcos e estou precisando de alguém para cuidar desses porcos. Será que você aceita esse serviço? E ele falou: eu aceito, eu preciso trabalhar. E ele foi naquele lugar cuidar de porcos. E como que os porcos são? São fedidos, são sujos, não é verdade? Vocês já foram no lugar que tem porcos? Quem já foi? É fedido, é sujo, o porquinho também é fedido. E a comida do porquinho, como que é? É a lavagem, né? Tudo aquilo que as pessoas não querem mais de comida, o resto da comida ou o resto da plantação é misturado e jogado para os porcos. E ele estava vivendo ali, no meio daqueles porcos. E ele estava com tanta fome, que ele começou a olhar para a comida dos porcos e falar: eu quero comer essa comida. Eu como essa comida porque eu estou com fome. E sabe o que aquele patrão dele falou? Não vou te dar a comida dos porcos. E ele ficou bem triste. E ele se sentou e começou a lembrar da vida que ele tinha, da casa do pai, do quarto dele, do almoço, do jantar, do momento que o pai conversava com ele. Mas ele falava: eu não sou mais digno, eu não posso voltar lá, depois de tudo que eu fiz. E sabe o que mais ele lembrou? Que o pai tinha muitos trabalhadores, como ele que estava trabalhando. E os trabalhadores do pai dele, eram muito bem tratados pelo pai. O pai dava casa para os trabalhadores, não morava assim. O pai dava comida para a família dos trabalhadores. O pai pagava bem, o pai cuidava dos trabalhadores. Não apenas da casa dele, mas de todos aqueles que dependiam daquele pai. E aí ele pensou assim: eu aqui, passando fome no meio desses animais, esses porcos, enquanto meu pai trata bem os trabalhadores da casa dele, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Já sei, eu vou voltar para a casa do pai. E quando eu chegar lá para o meu pai, eu vou falar assim: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. E eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, pai, deixa eu ser um trabalhador do Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor como seus trabalhadores. E então ele voltou para a casa do pai. Como será que foi essa viagem? Vocês acham que na cabeça dele, daquele rapaz,
receber e não deixar eu nem ser trabalhador dele. Caiu aqui, pera. Como vocês acham que aquele pai receberia seu filho? Como vocês acham? Lá na casa do pai, as coisas continuavam como antes. Havia comida, as coisas estavam funcionando normalmente, os trabalhadores estavam recebendo o seu salário, recebendo a proteção do pai. Só que no coração do pai, o coração do pai estava com saudade. De quem que o pai estava com saudade? Do filho que tinha ido embora. E ele também ficava preocupado. Como será que o meu filho está? O que o meu filho, será que está passando? Será que ele está bem? Será que ele não está? E todos os dias ele olhava lá no horizonte, na esperança de que o filho voltasse. Mas aí, certo dia, pensando no filho e olhando para ver se o filho voltava, quem ele viu no horizonte? O filho. Ele olhou, confirmou, e era mesmo o filho dele. E ele saiu correndo com muita alegria. E ele correu, e na hora que ele chegou no filho, ele abraçou o filho, agarrou o filho, abraçou, deu um beijo no filho de saudade. Nossa, como ele estava feliz de ter o filho de volta. E o filho, todo constrangido, disse: pai, eu pequei, pai. Eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não sou digno mais de ser teu filho, pai. Deixa eu ser um trabalhador do Senhor. Eu não preciso ser filho mais. Deixa eu trabalhar aqui para o Senhor. Eu trabalho, vivo aqui com os trabalhadores. E aquele pai, um sorriso de orelha a orelha, virou para os trabalhadores e falou assim: traga uma melhor roupa para esse meu filho. Esqueci de pôr a figura. Traga uma melhor roupa para esse meu filho. Traga um calçado para esse meu filho. Coloquem um anel de filho no dedo dele. E vamos fazer uma grande festa, porque há alegria nesta casa. Esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi encontrado. O pai estava alegre, o pai estava feliz de receber o filho de volta. E sabe o que aquele filho aprendeu com tudo isso? O filho aprendeu que o pai verdadeiramente amava ele. O filho aprendeu que o pai tinha perdão disponível para ele. O filho aprendeu que o melhor lugar para ele era na casa do pai. Jesus contou essa história para mostrar para nós o quanto ele nos ama. Como aquele pai, assim é Deus para conosco. Quando nós chegamos diante de Deus, quando a gente faz coisa errada, Deus também vem ao nosso encontro. E aí você, orando, você confessa diante de Deus aquilo que você fez. Deus, Jesus, eu desobedeci meu pai, minha mãe. Eu briguei. Eu falei palavrão. Jesus, me perdoa. E Jesus então vem com alegria. Ele vem, eu te perdoo, Camila, eu te perdoo. Eu vou limpar seu coração, Camila. E aí Deus abraça a gente assim, enche o nosso coração de alegria. E Ele muda a nossa vida. Ele nos dá uma vida nova. E Ele também pega a gente e coloca a gente dentro de uma família, que é a família de Deus, a igreja, a família de Cristo. E além de nos perdoar, de se esquecer dos nossos pecados, de colocar a gente na grande família de Cristo, Ele ainda nos dá um presente, o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de
você sabe que quando a gente aceita Jesus, o nosso coração enche de alegria. E cada vez que você ora, cada vez que você lê a Bíblia, Ele vai te enchendo de mais alegria, mais presença dele na sua vida. E você vai se tornando mais amigo de Jesus. Ele mora dentro do seu coração. Ele fala com você. E Ele habita aí para sempre. Jesus fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Mas e se a gente pecar, tia? Jesus vai embora? O Espírito Santo vai embora, tia, se a gente pecar? Não. Ele não mora dentro de nós. Ele se entristece lá dentro da gente. E a gente sente a tristeza de Deus no nosso coração. Dá aquele aperto. Ai, eu pequei, né, Jesus? E aí o Espírito Santo confirma, pecou. E aí o Espírito Santo fala para você, pede perdão para Deus. E você pede perdão. E você vai ao Pai. Ah, Jesus, pequei de novo, fiz aquilo, me perdoa. E o que Ele faz? Ele te perdoa, Ele te abraça, purifica o seu coração e volta a alegria dele dentro do seu coração. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Esse é o amor de Deus por nós, o amor de Pai. E a nossa lição nesta tarde é: Jesus não é apenas o meu melhor amigo. Jesus é o melhor Pai que existe. Isso mesmo. Jesus é o nosso Pai que nos ama, que nos protege e que cuida de nós. Qual foi o versículo que nós aprendemos hoje? Se Deus... Se o próprio Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos protege. Ele nos chama de filho. Ele que luta por nós. Quer ver mais uma história bem rapidinho? Quem conhece Davi, o rei Davi? Quem lembra o que Davi enfrentou? Golias. Davi enfrentou Golias. Davi também matou o urso, matou o leão, né? Enfrentou muitas batalhas. Mas ele era grande e forte? Não. Quem venceu as batalhas por meio de Davi? Deus. Deus venceu as batalhas por meio de Davi. E assim como Davi, Deus cuida de nós, nos protege, nos fortalece e vai à nossa frente, libertando, cuidando, preparando os nossos caminhos. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é quem cuida de nós. Amém? Amém. Amém. Vamos tarde por aprendermos do teu perdão, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e trouxe para nós salvação. Senhor Jesus, que possamos, cada um de nós, entregar o nosso coração para Ti e confiar em Ti, porque Tu és o nosso Pai amoroso e a Sua vida em nós, Senhor Jesus, nos protege, nos fortalece e cuida, ó Pai. E nada, nem ninguém pode nos separar de Ti. Senhor, que essa verdade seja colocada no coração de cada uma das nossas crianças, ó Pai. Que aquilo que eu não consegui transmitir, Senhor, o Teu Espírito Santo possa completar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o versículo juntos mais uma vez?